empate entre Flamengo e Internacional 1-1. Eu gostei. Queria saber de Carlos Eduardo Mansur, qual foi a sua primeira impressão dessa rodada inicial do Brasileirão que começou no sábado, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Todo mundo que assiste o Troca. Tem muita coisa pra gente falar, né? Que já aconteceu bastante coisa relevante. Primeiro, os dois, quando a gente faz aquelas previsões de início, né? Sim. Os dois times colocados como talvez os dois principais favoritos, Flamengo e Atlético, para mim até produziram para ganhar e não ganharam os seus jogos, o que já é relevante nessa largada, embora muita coisa vá acontecer daqui por diante. Acho que a gente pode discutir um pouco como a primeira rodada dá sinais bons em termos de qualidade de jogo, de propostas agressivas, de que todos os times vão pressionar a saída de bola, não tem time esperando lá atrás. Agora, como a inovação dos 8 segundos aparentemente já começou a ser desafiada por quem está em campo sem a devida aplicação da arbitragem, a gente vai falar isso mais adiante. Acho que tem muita coisa para a gente debater. Alex, e você? Gostou do que viu neste sábado? Foram 6 jogos, quase todos com bom futebol. Acho que a exceção foi o Morumbi. Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que está em casa, bem-vindos ao Brasileirão. Você vê como é que é. A gente saiu atrás no placar, mas para início de Brasileirão, boa. Desfalcado, remendado, sem Gerson, sem Arrascaeta, o cérebro do time que faz ali acontecer. Tá bom, um ponto. Antes de mais nada, vou vir aqui com um vídeo, um corte do Troca de Passes, beleza? Grupo Globo, imagem do Sport TV. E antes de mais nada, se inscreva no meu canal, ative o sininho, meta o dedo no like e vamos compartilhar, comentar, vamos interagir aqui entre a gente. Vamos ver aqui o que rolou nesse jogo, fazer a análise, o gol que a gente levou. Eu tenho algo a dizer, mas eu vou comentar no final, beleza? Bora pro vídeo. Terminar o jogo do Maracanã, daqui a pouco Luiz Carlos Júnior, Lédio Carmona, o Intrépido e Roger Flores estarão aqui para conversar com a gente direto do Maracanã, mas já dá para a gente ir trocando algumas ideias. Eu gostei do que viu, né? Eu gostei do que vi nessa noite lá no Maracanã. É que você falou do Viu, né? Do Viu já é para nós, né? A gente viu já no passado, né? O jogo já foi. Um primeiro tempo bom, né? De equilíbrio, mas na segunda parte o Flamengo foi bem superior ao Inter, né, Mansur? Acho que pelo que foram as duas etapas, eu acho até que o placar mais justo seria a vitória do Flamengo, pelo que produziram as duas equipes ao longo dos 90 minutos, não? É isso, Felipe. O Inter teve um primeiro tempo de muito boa organização defensiva. A construção da jogada, que é muito típica desse Internacional, até o Rafael Marques, que fez uma análise tática antes do jogo, mostrou como o Inter resolve jogadas construindo e com cruzamento para definição do lado oposto, né? E isso aconteceu, a gente depois vai até se deter um pouco nesse lance na nossa análise tática aqui no Troca, mas o Inter com boa organização defensiva não saía tanto para contra-atacar. Esse lance é um lance até um pouco de exceção no primeiro tempo, mas para mim o jogo, você termina, sobre o lado do Flamengo, é possível terminar o jogo com um olhar positivo de que o Flamengo no segundo tempo construiu o suficiente até para ganhar o jogo, mas por outro lado reforçar uma visão que é anterior ao Campeonato Brasileiro de um time que tem enorme dificuldade de transformar em gols muitos jogos que ele domina o adversário, ou muitos momentos de jogos, grandes passagens de jogos em que ele domina o adversário. Acho que isso tem a ver, de novo, repito, com formação de elenco, e hoje a questão foi muito radicalizada pela ausência, ao mesmo tempo, de Gerson e Arrascaeta. Quando o Flamengo, em geral, constrói, você tem o Gerson vindo da direita para dentro para ser um meia, praticamente, o Arrascaeta quase como uma dupla com ele de meias. Esse papel, hoje, em grande parte do jogo, estava entregue ao Luiz Araújo e ao Bruno Henrique, que como um segundo atacante, por vezes vinha fazer esse trabalho entre as linhas do adversário. Os dois com muita dificuldade de jogar. E com características absolutamente diferentes. Porque o elenco do Flamengo, como a gente já vem dizendo há um tempo, tem menos jogadores habituados a trabalhar pela faixa central do campo e muitos jogadores que, de origem, até podem partir de fora para dentro, que é uma coisa, mas com pouca característica de já atuar entre as linhas adversárias. Isso, para mim, fez muita diferença, ainda mais contra um Inter que veio muito bem organizado, uma linha de 5, Fernando no meio dos zagueiros, fazendo um bloqueio muito bem feito no primeiro tempo, mas no segundo o Flamengo construiu o suficiente para ganhar.
Vamos conversar Luiz mais então Henrique sobre abaixo. esse jogo do Maracanã, porque já estão prontos aqui para conversarem com a gente Luiz Carlos Júnior, Lédio Carmona, o Intrépido, Luiz Henrique jogou e muito Roger abaixo, pelo amor de Flores. Deus, eu acho Tudo que bem, foi meus culpa amigos? Boa noite. Privilegiados que puderam ver um bom jogo ao vivo, em loco aí no Maracanã, entre dois times, como a gente já dizia desde antes do jogo rolar, né? Dois times que imagino que serão postulantes a título lá no final da temporada, certo, Luiz? Boa noite, bem-vindo ao Troca, amigo. Boa noite, amigos. Alô, Diniz. Alô, Alex. Fala aí, Mansur. Bom, dois times que entraram como dois dos favoritos e que mostraram que tem muito repertório, apesar de desfalques importantes para os dois lados, talvez até especialmente para o lado do Flamengo, um empate que trouxe emoção, especialmente no segundo tempo, não, Roger? É isso, Luiz. Gostei muito do jogo. Mandar um abraço, rapaziada, que tá lá na mesa. Gostei muito da partida. Disse aqui no finalzinho que, de repente, plasticamente, faltou um pouquinho, porque são grandes jogadores dos dois lados, mas nuances táticas, reviravolta durante o jogo. O Flamengo melhora, o Inter faz alguma modificação com o Roger Machado, puxando Fernando de meio campista para terceiro zagueiro, depois no final do jogo, tirando ele de terceiro zagueiro, voltando para ser meio campista com a entrada do Thiago Maia. Claramente, esses dois detalhes fizeram diferença, né? O Flamengo começou melhor, foi empilhando algumas oportunidades, numa jogada por cima, o Juninho faz um cabeceio que o Rocher até se machuca no lance, se lesiona. A partir daí, o Roger Machado entende taticamente que o Inter está sendo dominado, traz o Fernando para ser terceiro zagueiro e dá um pouquinho mais de liberdade para Bruno Henrique, Bernabé saindo como ala um pouco mais do lado esquerdo e o Inter sai na frente. Segundo tempo, o Flamengo volta melhor. Essa é a jogada aí que eu falei, que o Rocher se machuca. Foi corajoso. Jogou mais, poderia ter vencido o jogo, principalmente pelo que fez no segundo tempo. Agora, para chegar lá duas vezes para com chegar perigo. em contra-ataque, só que errou muito o último passe, mas em 2 ou 3 vezes errou muito o último passe, uma bola o Valência abriu demais, poderia ter tido até um Flamengo, acho que foi mais bem sucedido, aqui soube se defender bem, menos no lance do gol do Inter, em uma ou outra escapada, e teve muito poder de fogo. O Flamengo terminou com o triplo de finalizações do Inter, esse é o gol do Léo Pereira. Agora, é o que o Mansur fala, agora a gente tem que falar um pouco do Vasco, mas em nenhum momento com uma diferença de gols que exemplificasse essa diferença entre um time e o outro. O jogo que o Flamengo ganhou com mais facilidade nos clássicos foi a final da Supercopa contra o Botafogo. Ali o Flamengo conseguiu um placar de 3-0, tomou um golzinho no final. Então, ali foi o jogo que o Flamengo jogou bem, né? Mostrou. Se movimentou bem como centroavante. O Juninho jogou bem. Ele teve muito azar no jogo. Muito azar no jogo. Ele perdeu 3 bolas de cabeça e uma na trave numa movimentação inteligente dele. Não gostei muito do Bruno Henrique jogando pelo meio. Eu acho que é um desperdício. Ou ele joga como centroavante ou joga pelo lado. Naquela função entre linhas a qual o Mansur se referiu, eu acho que ele estava perdido no jogo. O Flamengo, que já tinha desfalques, acabou perdendo também em boa parte do jogo o poder de fogo do Bruno Henrique. O Juninho não, achei que ele fez um bom jogo, as substituições do Felipe deram certo, as do Roger também deram certo. Uma era mais para se defender, deu certo para o Inter, o outro era para mais atacar, não deu tão certo assim para o Flamengo, que no final das contas foi um resultado melhor para o Internacional. Mas em termos de qualidade dos treinadores de trabalho, por mais que o Flamengo tenha jogado mais, o jogo deixa uma esperança para a gente. Temos bons treinadores e os 2 deles estavam aqui hoje à noite no Maracanã. Muito bem. A qualidade dos jogadores. E esperávamos um jogo desse jeito, um jogo difícil, um jogo onde tem jogadores com muita qualidade, que sabem jogar jogos grandes também. E hoje, na minha opinião, jogamos muito melhor do que no ano passado peraí, vamos lá? E na minha opinião, a equipe fez um jogo hoje melhor do que ano passado. Aquele jogo onde o primeiro tempo estava 3-0 e acabou ficando 3-2. Hoje jogamos melhor que aquele jogo. Porém, não conseguimos concretizar as nossas oportunidades de gol. Eles tiveram um contra-ataque, fizeram, né? E depois tiveram alguma outra possibilidade de contra-ataque, mas, como eu sempre digo, nós escolhemos a forma de jogar e nem sempre vamos ganhar, mas essa é a forma que eu quero, esse é o estilo que eu quero ver meu time, pressionando, deixando o adversário em dificuldades, que o adversário não consiga tirar a bola do Flamengo, que nós sejamos os protagonistas do jogo. Depois dependeremos, né, da bola entrar muitas vezes ou não, ou desses detalhes
são micro, mas que, claro que temos muitas coisas para corrigir, como todos os jogos. Felipe, boa noite. Emanuele Ribeiro, do GE. Globo. Como você disse, o Flamengo dominou, criou mais chances. Poderia ter saído com a vitória hoje aqui, mas também do outro lado tinha um adversário que montou uma estratégia que foi para buscar esse ponto também. O Inter tirou o Flamengo do conforto ali em alguns momentos no primeiro tempo, principalmente com a marcação, né? E a gente viu o Flamengo sentindo a falta desse jogador de criação no meio campo. O Arrascaeta está lesionado, o Gerson também não pôde vir para o jogo hoje, que é um jogador que poderia dar mais força física para o Flamengo ali pelo lado. Sem o Arrascaeta, o Alcaraz emprestado, como que o Flamengo vai buscar uma solução para essa criação ali no meio de campo? O que você acha que dá para fazer no elenco? Hoje você foi com 4 atacantes para o jogo, mas o que você acha que dá para fazer com esse elenco nessa questão do meio campo ali? Estou bem servido, tinha inúmeras possibilidades para começar o jogo. É verdade que a data FIFA é complicada, porque os jogadores chegam, por exemplo, o exemplo do Plata chegou com 2 jogos 90 minutos e com duas viagens de 7 ou 8 horas, né? Então chegou sem condição de jogo. Gerson, Arrascaeta, todos esses. Mas quando falta um jogador, a gente sente falta. Claro que sente falta. Sentimos falta do Vinha, sentimos falta do Pedro, sentimos falta de todo jogador, porque o grupo todo disponível é mais forte. Quando falta uma peça, é uma peça menos que nós temos para poder vencer. Mas os jogadores que entraram em campo, eu estava com plena convicção de que iam fazer um grande jogo, que iam fazer tudo que o treinador pedisse para eles, e eles fizeram. É verdade que não tinham jogado juntos ainda, e alguns até em funções um pouco diferentes, mas que fizeram perfeitamente. E você bem disse, diante de um grande adversário que não veio para empatar. O Inter veio para vencer o jogo, e veio para tentar tirar a bola do Flamengo e ser protagonista e sair jogando, mas não conseguiram. E a gente conseguiu colocar o Inter defendendo em bloco baixo, na área deles, e ter que se fechar. Isso é mérito do jogo de hoje, desses jogadores. Tivemos a chance de fazer, não fizemos, porém o futebol é assim mesmo. E sobre a criação, como eu falei, tem outras formas de conseguir fazer o time ter essa criação. Aliás, hoje não foi um problema, porque criamos chances de gol. Felipe, Raíza Simplício aqui da Gol Brasil e da revista Placar. Você falou sobre o Flamengo ter realmente criou várias oportunidades hoje, acabou não conseguindo fazer os gols. Você citou também algumas coisas que tem que melhorar e etc. Essa questão da pontaria seria algo que o Flamengo precisa melhorar? Durante o Campeonato Carioca também o Flamengo teve muito volume de jogo e em alguns jogos, né, não conseguiu converter. E rapidinho, Rodrigo, não me mata, mas é só para entender se você conta com o Pedro já nesse mês de abril, no final do mês, por exemplo, como é que tá essa situação? Que dia é hoje? Março ou abril? 29 de março. 29 de março? Não, sim. Pedro, contamos com o Pedro em abril. Se nada acontecer fora do previsto, né? Porque ele está na fase aí final da recuperação dele, esperamos ter o Pedro em campo ainda em abril. E sobre a pontaria, assim, obviamente que os atacantes vivem de números de gols e durante a temporada passam por altos e baixos, né, nesse quesito tá fino na frente do goleiro, tá frio e tá mais gelado, né? Esses atacantes precisam desses gols para se soltar e poder criar. Então vão ter dias que assim a bola não vai entrar, como foi hoje, que o Juninho teve 2 ou 3 chances. O Wallace também teve 2 chances, se eu não me engano. Não lembro se o Bruno teve alguma, mas eles vão ter chances e vão ter dias que eles vão converter até as mais difíceis e vão ter dias que as fáceis não vão entrar. Isso é totalmente do futebol. E claro que depois os números, cada atacante tem o seu. Tem atacante que acaba o ano com 50 gols e tem atacante que acaba o ano com 12, ou com 10 ou com 5. Então isso é muito natural dos jogadores de frente, e o que eu como treinador posso fazer é, como você me fala, levar eles até essa zona, tentar com que eles tenham essas oportunidades de gol e convertam, né? E dar treino para eles e soluções para eles poderem melhorar a pontaria, mas não me preocupa.
Felipe, boa noite. Natália, Rádio Rock. O Roger, eu acho que ele tem o mérito das coletivas dele de esmiuçar muito detalhes táticos do jogo, do que era o plano dele. Ele não tem medo de passar informação, de dividir com as pessoas o que ele pensou para o jogo. E acho que a leitura foi bem próxima, assim, de um Inter que defensivamente no primeiro tempo conseguiu ter sucesso. Acho que ao longo de todo o jogo, se a gente pensar no Inter como evidente que um jogo fora de casa contra o Flamengo, contra um outro candidato, mas eu acho que de um time que pretende disputar o título, acho que o Inter vai precisar em jogos fora produzir um pouco mais ofensivamente. Talvez tenha sido um plano para o jogo de hoje, dado o tipo de adversário que estava do outro lado, mas eu acho que a explicação do Roger deu conta do jogo. Eu até tenho uma leitura um pouco diferente, assim, eu não acho que tenha havido... Aí a leitura minha, não significa que alguém está certo, alguém está errado, são visões de jogo. Eu não acho que tenha havido uma mudança do Fernando para terceiro zagueiro no decorrer do primeiro tempo. Para mim, ele iniciou o jogo com essa função. Ele entrava entre os dois zagueiros sempre que o Inter era atacado e formava uma linha de 5, mas enfim, isso é um detalhe. Do lado do Felipe Luiz, eu acho que ele tenta passar um discurso de tranquilidade em relação às características das opções que ele tem, mas eu acho, e daqui a pouco quando a gente entrar na análise tática, a gente vai abordar um pouco isso. Eu acho que o Flamengo, em muitos momentos, sofre com as características dos jogadores de frente. Tanto que o Flamengo virou um time que é muito forte quando ele consegue atrair a marcação do adversário para fazer essa jogada às costas da defesa. Hoje tentou muitas vezes no primeiro tempo um jogo mais direto, com uma bola mais longa, porque até mais adequado às características até dos jogadores. Não conseguia tanto tirar os volantes do Inter de lugar. O jogo eventualmente conseguiu algumas bolas em profundidade, mas o jogo não fluiu tanto. Acho que a questão de finalização é uma questão, sim, que precisa preocupar, porque o Campeonato Brasileiro vai acumulando um tropeço aqui no jogo que você domina, outro tropeço ali no jogo que você também domina. Quando você vai olhar outros candidatos a título e são pontos que você pode ir deixando Palmeiras, pelo caminho, Botafogo, né? podem se ver mais distantes. Agora, não acha que o primeiro tempo, claro que é um jogo contra um adversário muito forte também e tal, apesar de um domínio e o Inter ter saído na frente, né, pelo placar de 1-0, mas foi um jogo de pouquíssimas chances de gol no primeiro tempo, né? Chances claras, né, com exceção do gol, o belo gol do Bruno Henrique, numa ótima construção, que a gente vai ver ela todinha daqui a pouco aqui no Troca de Passes, no lindo cruzamento do Bernabé e o belo chute do Bruno Henrique, mas foram poucos os lances de emoção, de grande perigo. A cabeçada do Juninho, né, numa defesa dupla ali, onde até o Rocher parece ter se machucado, né? Acho que a lesão é naquele momento, a lesão na mão. Mas foram poucos os grandes momentos no primeiro tempo em termos de criação, né, Alex? Se for ver, o Inter ele não começou pressionando como o Flamengo, naturalmente, em casa, ele tentou pressionar muitas vezes e não conseguiu. O Inter até conseguiu sair ali, mas só que não passava muito desse meio com perigo. Mas dos dois times, o Inter conseguia ter um pouco mais de construção com a bola no pé. E é óbvio que esses dois times, em algum momento do jogo, você vai ter dificuldade de marcar o outro, né? Vai ter algo assim. A questão do Fernando entrar lá no primeiro tempo surtiu um efeito, acredito, né? Com bola, sem bola. E no segundo tempo não, daí não teve essa mudança, porque eu acho que no meio ficou faltando muito essa questão, só para ter o Bruno Henrique, você traz um Alan Patrick que não tem isso, e eu acho que isso foi trazendo um desgaste físico para o Inter, que foi apertando, depois ele não conseguia sair. Você não acha que ele aliviou o jogo na parte final, depois da entrada do Thiago Maia? Isso. Ocupando um pouco mais o setor? Tanto que eu até imaginei que de repente o Romero pudesse ter entrado, às vezes no Alan Patrick, para dar realmente um pouco desse gás junto com o Thiago Maia. Tanto que ele tira e depois coloca o Ronaldo. Mas ficou muito difícil de marcar. O Ronaldo entra junto com o Carboneiro com 14 minutos. O Carboneiro ainda beleza para dar uma energia, mas o Alan Patrick ele já não tinha condição mais. E entra o Enner. Então você poderia ter dado um pouco de gás, já que aquela linha de trás ela estava sustentando bem, mas acho que faltou para o Inter ali. E quando entra... quando vai fazendo algumas mudanças, cara, essa questão de você vai ficando cada vez mais difícil, né? E se faz esse cruzamento por fora, para essa defesa do Inter, ou de quem está defendendo, eu acho que é melhor. Mas o Flamengo, ele teve sim daí uma supremacia bem maior no segundo tempo do que de repente aquele pouco domínio do Inter. Mas poucas chances criadas assim no primeiro tempo pelo talento, mas é onde a condição física ela está mais parecida nesse sentido. Depois o Inter ele deu um passo atrás, mas eu vi o Inter sofrendo mais fisicamente para sustentar todo o jogo. E até para corroborar o que você está dizendo, no primeiro tempo especialmente, percebi que quando o Inter conseguia escapar da pressão do Flamengo, e fez isso algumas vezes com boa qualidade,
de passes, chegava com muito pouca gente na frente. E aí a jogada acabava não se desenvolvendo para criar uma chance de gol, terminar numa finalização, acabava sempre perdendo a bola, né? Algo que talvez precise ser melhorado para que o Inter chegue com mais gente à frente depois que escapa da pressão. Dois times, Felipe Mansur, com muita qualidade com a bola no pé, é mais difícil você ter transição, porque você rouba menos bola. Né? Então, nesse sentido, os times cuidam melhor da bola, lógico, né? Eles cuidam melhor disso. O Inter é um time que é capaz de chegar com mais gente, né? Eu acho que teve muito de um plano adaptado ao tipo de jogo hoje, né? O Flamengo normalmente é um time também que ataca com muita gente chegando na última linha ofensiva, pressionando muito a defesa adversária. Então, talvez ele tenha sido um plano que o Roger tentou adaptar para minimizar um pouco riscos e tentar encontrar o gol do outro lado, como acabou encontrando no primeiro tempo. Mas especialmente no segundo tempo, eu esperava mais do Inter. Em especial, começou a sofrer defensivamente e ofensivamente ele praticamente não produziu. A gente tem um segundo tempo de 13 finalizações a 2. Pois é, uma diferença bastante grande. Eu separei um lance aqui, ele parece um lance absolutamente sem importância no jogo, mas é só para mostrar como era a estrutura ofensiva do Flamengo. Aqui, quando o Flamengo estava saindo, você tinha Léo Ortiz, Léo Pereira, o De La Cruz vindo fazer, por vezes era o Pulgar que fazia essa chegada. Normalmente o Flamengo trabalha com 2 volantes à frente. Hoje, em boa parte do jogo, essa saída estava sendo apenas com um dos volantes aqui. E o Inter, com a sua estrutura defensiva, tinha a linha de 5 lá atrás com o Fernando, Wesley, Bruno Henrique e Vitinho. É porque o Bernabé saía aqui no Wesley. Isso, Alan Patrick e Borré na frente. Era um 5-3-2 basicamente do Inter. Qual era a grande questão que o Flamengo enfrentava? Normalmente, quando o Flamengo constrói, ele traz 2 homens por dentro, seja com o Pulgar e o De La Cruz alinhados, ou seja com o De La Cruz por trás e o Pulgar à frente, que são os 2 meias. Em geral, quem está fazendo esse trabalho de vir da direita para dentro é o Gerson. Em geral, quem está aqui, onde está o Bruno Henrique, é o Arrascaeta. É uma mudança óbvia de característica, né? Só de eu citar os nomes, a gente já sabe que são características óbvias. E o Flamengo tinha dificuldade de fazer essa construção por baixo, porque esses 2 jogadores, um pouco pelas características deles, um pouco pelo coletivo do time, que também, e pela boa marcação do Inter, o jogo não fluía tanto. Aqui o Flamengo vai tentar fazer a saída, a bola vai chegar do Léo Pereira no De La Cruz e ele vai acionar o Bruno Henrique. O Bruno Henrique de costas aqui, ou ele pode tentar fazer. O corpo dele está totalmente perfilado praticamente para ele devolver a bola. Ele não é a característica. Né? Não para ele seguir o jogo nessa direção, né? Ele vai apenas devolver a bola de maneira imperfeita, porque não é a dele. O Flamengo já não deu sequência. O Flamengo vai fazer algo que fez muito, que foi tentar alongar a bola às costas da linha defensiva do Inter, e o jogo não vai ter, a jogada não vai ter sequência. A gente pula daqui para o lance do gol. Por que para o lance do gol? De novo, está aqui o Luiz Araújo na posição que normalmente é a do Gerson. O Flamengo vai tentar fazer a construção, ele não vai conseguir o domínio entre as linhas e o Inter vai ter a possibilidade de iniciar o contra-ataque. E aí começa uma sucessão de ótimas ações do Inter. Primeiro aqui o Alan Patrick, que tem uma enorme categoria, né? Para que dar de letra, ele arrasta com ele o Léo Ortiz e vai fazer uma tirada de pressão que vai clarear o jogo. Para o Bernabé passar. E o Bernabé veio e o Luiz Araújo não acompanhou. Exato. Por quê? Isso aí pinta o erro para poder o Inter ter uma vantagem desse atleta. Porque tinha uma questão no jogo que muitas vezes o Luiz Araújo estava encaixando em um dos zagueiros. E o Bernabé muitas vezes encaixava. Aqui foi mesmo pela dinâmica. Ó. E se o Wesley vai na bola, ele já ia atrapalhar esse tipo de jogada, né? O Léo Ortiz, para mim, também tem uma certa demora na recomposição, mas para mim a jogada se origina da dificuldade que esses 2 meias do Flamengo entre linhas têm. E aí a gente vai alertar agora para um outro ponto que é muito bem trabalhado do Inter. O Borré vai fazer essa bola chegar aqui, o que vai acontecer? Alexandre com o Vitinho. E o Bruno vai no espaço perfeito. Verdade, o Vitinho faz o movimento perfeito para atrair. Porque o Alexandre tinha que ir ali, não tinha como, né? Isso. E aí o Bruno Henrique vai... Faltou alguém acompanhar o Bruno Henrique ali, claramente, porque tinha mais gente para atacar do que para marcar. Acontece que como o Léo Ortiz tinha sido atraído no início da jogada, os meias, pelo menos um dos volantes entrou na linha defensiva para tentar compensar. Sim. E aí a gente vai chegar, só para terminar, que é uma opção. Não, só porque daí o pessoal pode falar, mas o Alexandre ele podia ter deixado o Vitinho para ter ficado sim, mas também não ia dar tempo. E se o cruzamento vem para o meio da área, vamos dizer que é falha do Alexandre, que ele tinha que ter fechado. Ele fez o movimento certo. E só pra gente, no segundo tempo, para mim, teve algumas mudanças que o Felipe Luiz coloca. A gente viu mais essa cena aqui. O Léo Ortiz entre os zagueiros fazendo a saída. Perdão, Léo Ortiz não, perdão. O Rossi como goleiro, como terceiro homem na saída. Por quê? Isso permitiu ter os 2 volantes
por aqui. E esses dois volantes aqui, eles vão atrair mais os meias do Inter e liberar um pouco de espaço. E já era perceptível uma condição física do Inter ali, que ela não ia conseguir apertar, né? Mesmo que fosse no setor. Exato. O Alexandro um pouco mais espetado, e quem está fazendo esse papel por aqui já não é mais o Bruno Henrique. Muitas vezes foi o Michael. Sim. E por que eu estou destacando esse lance? Porque eu acho que isso tem um papel, não é decisivo, não dizendo que isso mudou o jogo. Então aqui os dois volantes. Você tem agora mais jogadores no meio do Inter, do trio. Perfeito. Com jogadores para vigiar por aqui e um pouco mais de espaço sendo criado aqui atrás. O Pulgar vai fazer o movimento para receber essa bola na lateral dos zagueiros. Aqui o Pulgar. Fica o espaço lá nesse meio que a gente falou. O fato do Fernando não estar ali, ó. Só que aqui, o que vai acontecer? O De La Cruz está fixando o Bruno Henrique. E vai se abrir um espaço entre ele e o Vitinho, que no primeiro tempo já não acontecia tanto. O Michael vai receber aqui, com muito mais espaço do que o Bruno Henrique, por exemplo, recebia no primeiro tempo. Olha que passe, cara. Isso é só esses zagueiros. Mudança de estrutura. Agora o Alexandre está abrindo o campo e o Michael vai fazer bem essa jogada. Com o Bruno Henrique numa função muito mais habitual para ele, que é atacar o espaço na última linha. Por que esse lance é importante? Esse é o lance que surge o escanteio do gol de empate do Flamengo. E é um lance que o famoso quebra as linhas, é isso, porque qualidade lá, porque o Inter também falou, poxa, se eu for pressionar lá o tempo todo, eu vou gastar energia. E pressionar esses dois zagueiros do Flamengo, você vai abrir espaço para cá. Sim. E foi um erro do Alan Patrick, que ele não fez a leitura esperando que tem que ser o tempo todo, era 2 metros para cá. Ele tirava essa linha de passe e não ia sair essa jogada. Então, eles se aproveitaram de poucos momentos que o Inter deu. É a minha impressão que no segundo tempo o Flamengo pressionou melhor. Sim. Tirou muito mais esse passe, essa saída com o Bernabé. Eu acho que teve as dinâmicas de ataque melhores, com o Michael por vezes fazendo esse papel. Depois entra o Cebolinha, que é um jogador um pouco mais acostumado a vir por dentro. E o Plata por dentro. Ele faz melhor do que o Luiz Araújo, essa flutuação ali por trás dos volantes. O Plata tem a impressão de que teria sido titular se não tivesse jogado as 2 partidas da data FIFA. Não tenha dúvida. Acho que teria começado hoje. Só mais uma coisa para fechar. É uma impressão minha. Alex, que foi jogador, pode até dizer melhor. Luiz Araújo, me parece que ele rende muito melhor quando entra do que quando inicia, né? Ele parece não ter a mesma dinâmica, o mesmo sucesso dentro do jogo quando ele inicia as partidas, ou estou enganado? Não sei, pode ser pelo momento. Isso eu vi dele um pouco no início, só que depois ele virou um titular, até ele se machucar. E agora, de repente, aconteceu isso mais vezes em cima do que você está falando, vamos dizer assim, nessa temporada, ou nesse recorte mais curto. Mas é um jogadoraço, assim, né? Não é pra ter essa alternância de jogar melhor porque entrou no segundo tempo ou não. Lógico que o cara de velocidade, que conduz bola, você pega já o adversário com 70 minutos de jogo. Parece que te gera um pouco mais de confiança nesse sentido, só se for. É isso aí, pessoal, o vídeo. E o que eles comentaram é justamente o que eu já tinha comentado e falado aqui. Presta atenção, eu anotei aqui. Finalizações. O Felipe Luiz falou que isso é tipo uma fase que ele comenta. Mas, cara, desde dos clássicos pelo Carioca, nós só ganhamos jogo 1-0, 2-1, sempre com pouca diferença. Não teve aquele volume de gol enorme, né? A não ser contra o Botafogo lá na Supercopa. E de lá pra cá foi sempre assim. Nossos atacantes, todos que finalizam, perde gol pra caramba. E não tem uma série de goleadas. Presta atenção nisso. E outra coisa aqui, sobre o sofrimento do gol, eu já tinha notado aqui. E ele mostrou na análise tática, o Mansur. O Luiz Araújo, ele foi muito displicente. Todo mundo tava naquela vontade, trocando passe, isso aqui. A bola foi para ele, desde ele dominar, partir para cima, ou girar, ou devolver mesmo. Não, ele vai lá que ele dá uma de letra, onde perde a bola, pega a gente lá desarmado e acontece o gol quando eles abrem o placar. E a gente sofre o gol. O Luiz Araújo, pelo amor de Deus, ele não tava marcando como devia. Além do erro que ele cometeu, ele poderia vir agora na análise tática que ele poderia ter acompanhado o Bernabé. Ele não acompanhou, ficou lá. Meu, pelo amor de Deus. E outra coisa que eu anotei, os 2 treinadores são brasileiros e são bons, né, cara? O time são bem treinados. Isso não tem o que negar. E foi um bom jogo. Para quem estava tão remendado e desfalcado pela a situação, né? DM, lesões, data FIFA, né?
Tá ótimo, foi bom. Já começamos com o pé direito e mantemos a nossa invencibilidade. A gente não perdeu, só tem uma derrota ainda, beleza? Mas é isso aí, tamo junto. Se gostou do vídeo, inscreva no canal, ative o sininho, meta o dedo no like, sem dó, a gente precisa para ajudar o parceiro aqui, beleza? Vamos trocando aí uma ideia, assim, interagindo, comenta aí, compartilha com os parceiros, o Rubro Negro, grupo de WhatsApp, familiares, quem gosta do Flamengo, beleza? A princípio é só e vamos continuar. Tamo junto, até a próxima, saudações rubro-negra.